Olá, boa noite. Meu nome é Franciele Biela Sá Monteiro. Meu componente curricular é Ciências. E a nossa aula hoje será sobre hereditariedade e é direcionada para você, aluno do 9º ano, ok? Você já parou para pensar por que você se parece com alguém da sua família? Com o pai, com a mãe, ou até mesmo com seu avô ou avó? Isso mesmo, por causa da hereditariedade. A resposta está nisso. Desde já, quero te lembrar para que você anote as principais informações, ok? Você fique bem craque nesse assunto. A resposta para essa pergunta está no início da nossa vida, no momento da fecundação. Nós somos uma espécie que faz reprodução sexuada, então nós produzimos células reprodutoras. A nossa espécie tem 46 cromossomos, mas no momento de produzir os gametas, nós produzimos gametas com 23 cromossomos. E na hora da fecundação, fundem-se os dois núcleos dessas células reprodutoras e elas se fundem, formando uma célula diploide com um conjunto de cromossomos completo, formando então uma célula ovo com 46 cromossomos. Então, no momento da fecundação, nós recebemos metade da nossa carga genética do nosso pai e a outra metade é da nossa mãe. A hereditariedade, então, ela é um processo de transmissão de características hereditárias. Então, nós recebemos essa herança biológica dos nossos pais através desse conjunto de cromossomos que vem lá no momento da fecundação. É a nossa herança biológica. Esses cromossomos, eles estão dentro do núcleo daquelas células, ok? E aqui na imagem a gente tem uma célula que é eucarionte. Uma célula eucarionte, ela tem carioteca verdadeira. Carioteca é membrana nuclear. Então ela tem núcleo verdadeiro. Ué, mas será que tem algum organismo que não tem núcleo verdadeiro? Tem. Os organismos que são procariontes são organismos mais simples. Os eucariontes possuem núcleo encerrados dentro de um compartimento. Então essa daqui é uma célula eucarionte com um núcleo em destaque aqui. Então aqui nesse núcleo a gente pode observar os poros, né? A carioteca, que é a membrana nuclear, essa região vermelha que é o nucleolo, e aqui ao redor do nucleolo nós temos a cromatina. A cromatina é um material genético. Recebe esse nome porque ele é uma longa cadeia, né, do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, mas o DNA está enrolado em estonas, que é um tipo de proteína. A estona, ela mantém a estabilidade do nosso DNA. Então, na figura que a gente está observando aqui, a cromatina, ela parece um novelo desenrolado, certo? Porque nesse momento a célula ela não está em divisão. Porque quando a célula vai entrar em divisão, essa cromatina ela se condensa completamente. Como nós temos 46 cromossomos, consequentemente são 46 moléculas de DNA, certo? Que se organizam em pares. Então nós temos 23 pares de cromossomos. Uma carga, mais uma vez, né, veio do pai, e a outra carga, então, veio da mãe. Nessa outra figura aqui que nós observamos, então nós temos mais uma vez a célula eucarionte e aqui em destaque o cromossomo, que parece a letra X nessa imagem. Agora, por que parece a letra X se na imagem anterior a gente viu como um novelo desenrolado? Porque nesse momento aqui, o DNA está completamente condensado. Isso mesmo, bem condensado. E por que ele faz isso? O nosso corpo tem trilhões de células e muitas dessas células elas se renovam, elas precisam fazer uma renovação celular. E para que essas nossas células elas consigam fazer essa renovação celular, o DNA ele precisa duplicar primeiro, para depois a célula se dividir. E quando a célula vai se preparar para dividir, o DNA ele se condensa completamente e assume essa forma que a gente está vendo aqui, certo?
Por isso que parece uma letrinha X. Cada metade do cromossomo tem um nome chamado cromátide. Então, aqui nós temos duas cromátides, ok? Em destaque aqui também eu posso observar o filamento de DNA, que provavelmente você já deve ter visto em algum lugar. Nós observamos aqui que parece uma hélice. A fita de DNA é uma dupla hélice, é uma fita dupla e ela está em forma de hélice. E ela tem esse formato por causa das ligações existentes entre as bases nitrogenadas. Nessa outra imagem, a gente está vendo o cariótipo humano, Agora, o que é um cariótipo humano? O cariótipo humano, ele é o conjunto de todos os nossos cromossomos, certo? Nesse daqui, a gente pode detectar algumas coisas, assim como algumas outras coisas, como por exemplo, síndromes numéricas, elas podem ser detectadas quando a gente examina um cariótipo, por exemplo. Mas nesse daqui a gente já pode identificar se é o cariótipo de um homem ou de uma mulher. Ah, mas por quê? Porque quando é o cariótipo de um homem, esse último cromossomo, ele é menor, certo? Se fosse de uma mulher, ele teria aqui os tamanhos parecidos, certo? Quando a pessoa, né, o indivíduo, ele é portador de alguma síndrome numérica, também é possível verificar aqui, porque se ele for portador de uma síndrome numérica, ao invés dos cromossomos estarem organizados aos pares, vai ter um cromossomo a mais ou estará faltando algum cromossomo, ok? E nessa outra imagem aqui nós podemos ver os tipos de cromossomos. Então nós temos, esses aqui são os tipos mais básicos que nós temos, né? Nessa primeira figura, o bracinho de cima ele é quase imperceptível, nesse daqui ele é menor, nesse daqui é um pouquinho maior e esse daqui é mais ou menos igual, certo? Então os cromossomos eles são diferentes, eles não são idênticos quando eles estão condensados. Lembrando que eles assumem esse formato quando a célula vai se preparar para dividir, que aí o DNA ele se condensa completamente, ok? E agora, para a gente fixar bem esse conteúdo, nós vamos fazer uma atividade. É uma atividade mão na massa, né? Então, a atividade é o seguinte, vocês já receberam cartões verdes e rosa, e aí vai ser o seguinte, eu vou falar algumas afirmações aqui a respeito do assunto que a gente tratou, né, que a gente conversou, e você vai levantar verde se você achar que é verdadeiro, ou você vai levantar o cor-de-rosa se você achar que é falso, certo? Vamos começar? Vamos lá. Primeira, o material genético ele está no citoplasma? Não, não está no citoplasma, ele está no núcleo, certo? Está errada essa afirmação. Segunda afirmação, as características hereditárias, elas são transmitidas pelos gametas? Certo? São transmitidas sim pelos gametas, né? Células reprodutoras. Próxima afirmação, hemácias são células reprodutoras? Não, pessoal, não são células reprodutoras. Hemácias são células do sangue, são células anucleadas, elas não possuem DNA, ok? Outra afirmação, todas as células do nosso corpo têm núcleo? Agora ficou fácil, né? Não, não tem núcleo, tá errada essa afirmação. As hemácias não têm núcleo, ok? As outras células têm. Outra afirmação, o DNA, ele é um ácido citoplasmático? Tá errado também, pessoal. O DNA, ele é um ácido nucleico. A gente pode encontrar por aí essa designação para esses ácidos. Os genes são herdados dos nossos pais? Sim, são herdados sim dos nossos pais, ok? E a nossa última afirmação, o DNA possui informação genética, então não é fundamental para a hereditariedade? Errado, pessoal. O DNA, ele é muito importante para a hereditariedade, ok? Espero que você tenha gostado da nossa atividade mão na massa e também espero que você tenha anotado aí todas as informações.
Essas anotações serão muito importantes para que você possa fixar bem esse conteúdo e ficar craque em hereditariedade. Espero que você tenha gostado do assunto, dessa aula, ok? Até mais! Eu não vim pra você não olhar para mim.